Meu cérebro apaga quando eu preciso falar inglês com alguém. Reunião de trabalho, apaga. Numa viagem internacional, na hora de pedir um bolinho no restaurante, apaga. Numa entrevista de emprego, apaga. Falar com um nativo, apaga. Alguém no meu trabalho veio falar inglês comigo, apaga. Alguém me perguntou, você fala inglês? Eu falei que sim. Então me prova, apaga. Essas foram algumas das frases que eu já ouvi, claro, com uma interpretação minha, né? Uma atuação. Espero que você tenha gostado. Enfim, se você estuda inglês, eu acho que você já passou por essa situação, alguma delas, em algum momento da sua vida. Você estuda, você sabe as palavras, você entendeu a gramática, você entendeu aquele vídeo que você assistiu com aquela regra específica, mas na hora H, na hora que você precisa realmente falar, some tudo. E aí vem aquele pensamento: será que é falta de esforço? Será que é falta de memória? Será que eu sou burra? Será que eu realmente nunca vou conseguir aprender inglês? Será que eu tô ficando velha? E você pode achar que é falta de esforço, falta de memória, falta de juventude, falta de inteligência. Mas não é. Porque veja bem, a fluência, né? Falar inglês, se comunicar bem em inglês, não depende só do que você sabe. Depende do quanto você consegue fazer o seu cérebro acessar, organizar e expressar o que você sabe com uma certa quantidade de pressão. Mesmo que essa pressão seja só uma pessoa olhando pra sua cara sem você ter consequência nenhuma se você errar, falar bonito, falar feio, etc. Nesse vídeo, eu quero te mostrar o que tá por trás desse travamento, explicar por que você trava mesmo quando você sabe inglês e devolver a sensação de controle que você tem sobre a sua comunicação. Porque, caramba, você tem controle sobre a sua aprendizagem, você tem controle sobre o que você faz, sobre o que você fala. Vou te dar isso de volta. Eu espero, pelo menos, né? Vamos ver o que você pode fazer para mudar essa situação de travamento. Se você não me conhece, eu sou Carol do Inglês, eu sou professora há 15 anos. E tudo que eu falo aqui para você é com base na minha experiência em sala de aula. Claro, eu ensino inglês sob a perspectiva da neurociência e da aprendizagem saudável. Mas tudo que eu tô falando para você aqui vem de um lugar de prática. Eu já dei aula em escola particular, em escola online, eu já abri, já fechei a minha escola, eu já dei aula para mais de 800 alunos. Então, o que eu falo aqui para vocês, o que eu compartilho com vocês são coisas que eu realmente vivi, são coisas que eu realmente vi acontecer com os meus alunos, tanto as partes boas quanto as partes ruins também. Eu não tô aqui num lugar de julgamento, apesar de às vezes parecer. O meu maior medo é parecer que eu tô julgando você, porque eu não tô. Eu tento tomar muito cuidado com o que eu falo, mas às vezes, né, fica parecendo outra coisa, porque cada um tem a sua percepção, porque cada um tem o seu olhar pro mundo, né, as suas próprias experiências e etc. Eu não sei porque eu tô desabafando, não tava no roteiro. Esse vídeo faz parte do vídeo Habilidades Tech, né, que são as habilidades técnicas, emocionais e comportamentais, que é um dos pilares do meu método neuroinglês, que eu tenho muito orgulho e que eu vim compartilhar com você. Eu quero que o mundo inteiro saiba disso, porque as habilidades tech são uma das coisas que fazem a gente aprender inglês de verdade. Equilibrar as habilidades técnicas, né? Fala, leitura, escrita, audição e todas as camadas que elas têm com as habilidades emocionais e as habilidades comportamentais. Hoje, esse vídeo, ele é especial para habilidades emocionais. E tá aqui o motivo pelo qual você trava. Você não trabalha as suas habilidades emocionais o suficiente. E é isso que a gente vai falar hoje. A gente vai se aprofundar nesse assunto. E eu vou te explicar como trabalhar cada uma delas e quais são elas, né? Medo de fantasma? Não. Medo de bandido? Não. Medo do inglês. Uau! Bom, vamos começar pela raiz de tudo, então. O medo do inglês. Não quero dar uma de psicóloga aqui, mas da onde vem esse medo? Né? Assim, você tem medo do quê? Porque a maior parte das pessoas não trava por falta de vocabulário, não falta porque acha que a gramática tá imperfeita. As pessoas travam porque elas têm medo de errar. Medo de errar na frente dos outros. Tem gente que tem medo de errar na frente de si mesmo no espelho. Medo de soar ridículo, de soar ridícula. Medo de ser julgada. Medo de parecer burra. E medo mexe com o nosso ego, né? Assim, parecer burra, parecer iniciante, parecer que eu não sei o que eu tô fazendo, mexe com o nosso ego. E é interessante a gente pensar sobre isso, mas não vamos falar sobre isso hoje porque não tá no roteiro mesmo. Eu tô lendo o roteiro aqui.
Esse medo de ser julgado, de soar ridículo, ele faz a gente passar por um ciclo muito cruel. Você tem medo de errar, daí você evita falar. Como você tá evitando falar, você não tá praticando. Como você não pratica, você não evolui. Como você não evolui, você confirma pra si mesmo que você não sabe. E o medo aumenta. Esse é o ciclo. São poucas as pessoas que têm aquela confiança total de falar inglês mesmo quando elas não sabem. Eu tenho certeza que você conhece uma pessoa assim, né? A pessoa não tá falando direito, ela tá errando um monte de coisa, mas ela não tá nem aí. Ela tá simplesmente falando. Essa pessoa, ela nasceu confiante. A gente precisa estudar o cérebro dela, a gente precisa abrir a cabeça dela e ver o que tem ali dentro. Porque a realidade é que a maior parte das pessoas não são assim. E essa pessoa confiante, ela é uma pessoa especial. Vai perguntar, vai entrevistar ela, vai ver o que tem na cabeça dela. E eu admiro muito essas pessoas, viu? Se não deu pra perceber. O que a gente precisa entender é que, geralmente, a confiança não vem antes da gente falar. A gente precisa falar e falar várias vezes até a confiança chegar. A gente precisa desenvolver a confiança. E se a gente não faz isso da forma certa, a confiança não vem mesmo. Cada vez que você abre a boca, mesmo travando, mesmo errando, tentando, e principalmente focando em não se julgar, não achar que o erro é uma coisa terrível, você manda um sinal pro seu cérebro, um sinal muito bom, de que é seguro tentar, e daí o medo diminui. Mas veja bem, se toda vez que você precisa falar inglês, você tem um medo extremo e você se fecha, você não tenta, você não fala, você manda o sinal contrário para o seu cérebro. Você manda o sinal de que falar inglês é muito perigoso. Isso vai acabar com a vida dele e ele precisa salvar vocês dois. Então ele trava, ele se fecha. É isso que acontece. Vamos falar um pouco da timidez? Eu acredito que existe 2 tipos de timidez. A timidez de personalidade, né? A pessoa que é tímida. E a timidez do idioma. Você pode ser uma pessoa super comunicativa em português e completamente travada em inglês. Por quê? Porque em inglês você ainda não tem a sua identidade totalmente construída. Gente, eu tô olhando ali, né? Não sei se parece que eu tô olhando pra cima ou não, mas eu tô de frente de uma janela e tá passando um monte de pássaro lindo. Eu não vou mostrar pra vocês porque é longe, meu celular não tem zoom direito. Mas enfim, é isso que tá me distraindo. Enfim, se você não construiu sua identidade ainda, você não sabe quem você é completamente quando você tá falando aquele idioma, porque a gente tem uma personalidade quando a gente tá falando um outro idioma. E isso é completamente normal e é completamente treinável, então pode ficar tranquila. Você consegue treinar isso daí, caso você tenha timidez de idioma. Outro ponto muito importante é a validação. Muitas pessoas só continuam estudando quando elas têm alguém pra bajular elas e falar assim, nossa, não, você tá indo muito bem, você tá indo perfeito, você tá indo excelente. E daí quando a pessoa dá um feedback negativo ou fala que você precisa melhorar alguma coisa, você fica totalmente destruída emocionalmente e daí você para de estudar. Ou então alguém te corrigiu, você fica muito chateado que aquela pessoa te corrigiu, você para de estudar. Você recebe um comentário negativo com o seu inglês, acabou com a sua autoestima do inglês e aí você para porque você precisa de validação positiva o tempo inteiro. O que seu cérebro entende quando você não recebe um elogio? Que inglês é perigoso, que você não consegue, que você é burra. Então vamos lidar com essa coisa da validação? Vamos entender se a gente tá precisando realmente da validação externa de outras pessoas o tempo inteiro? Será que não é interessante a gente aumentar a nossa percepção sobre a nossa aprendizagem, sobre as nossas habilidades e a gente se autovalidar um pouco mais? Será? Acho que vale a pena pensar nisso. A gente não vai se aprofundar nesse tópico porque é um tópico psicológico e não tá no meu roteiro. Enfim, eu acho que a virada aqui acontece quando a gente aprende a se validar mesmo. A gente aprendeu a se corrigir, a aprender, a gente tá entendendo como que a aprendizagem tá acontecendo no nosso cérebro. Isso é neurociência, isso é metacognição. Quando a gente começa a entender e reconhecer o nosso próprio processo, o nosso próprio progresso, tipo um trava-língua aqui, né? Celebrar só o fato da gente ter tentado a ver o erro como uma coisa positiva, independente do resultado, independente se eu conseguir me comunicar ou não, e se eu não conseguir me comunicar, se eu der risada daquilo, é aí que acontece a virada de chave pra gente conseguir se desenvolver emocionalmente pra aprender um outro idioma. Mas quer saber o negócio? Tem coisa que vai além do medo. É o que acontece no seu corpo quando você passa por uma situação de pressão. E agora a gente vai pro segundo capítulo. Vou mudar um pouco de posição, né? Eu
aposto que você já passou por isso. Você estava ali vivendo uma situação em inglês. Estava numa reunião, numa viagem de trabalho, ou numa viagem por puro lazer, numa conversa, e de repente seu coração acelerou. Suas mãos começaram a suar. Sua mente deu branco. E você pensou, por que agora, Deus? O que aconteceu provavelmente foi o seu sistema nervoso liberando cortisol em você. O hormônio do estresse. O hormônio de quando o seu corpo está em total alerta porque ele está em perigo. Vai acontecer alguma coisa muito ruim. Quando o cortisol inunda você, o seu corpo, o seu cérebro, ele entra em modo de sobrevivência. Ele só quer sobreviver àquele momento. Antigamente, esse momento era um animal extremamente selvagem e perigoso correndo atrás da gente para se alimentar de nós, né? Hoje em dia é realmente você papear em inglês com alguém e ter que lidar com o seu erro. A gente ficou, né? O ser humano ficou um bicho assim, né? Sensível, né? Dramático, né? O que é pior? Um leão correr atrás de você ou você ter que sentar na mesa para falar inglês com alguém, né? Sei lá. Não tô julgando, viu? Por quê? Porque acontece comigo em alemão. Enfim, quando o seu cérebro ele entra em modo de sobrevivência, ele fecha o acesso a tudo que não é essencial para sobreviver naquele momento. E adivinhe o que o seu cérebro não considera essencial? O idioma que você está aprendendo como segunda língua. Eu já te disse, fluência não é você saber muito, é você conseguir fazer que o seu cérebro fique calmo o suficiente, ativo o suficiente para conseguir acessar, organizar e expressar o que ele quiser, mesmo com uma situação que seja um pouco sob pressão. Mesmo que não pareça que é uma situação de pressão, para você é. Para você é uma situação de pressão, você ter que falar inglês com seu amigo, por exemplo, ou ter que falar inglês na frente de alguém, é uma situação de pressão. E você precisa treinar o seu cérebro para que ele consiga funcionar nesse momento. Controlar o cortisol que é liberado do seu sistema nervoso é uma habilidade treinável. Você consegue aprender isso. Mas como, Carol? Através da exposição gradual. Quanto mais você se coloca em situações de inglês de uso real, mesmo que você esteja desconfortável, mesmo que seja imperfeito, mesmo que seja cheio de erro, mas o seu cérebro entende que aquela situação não é uma situação que vai te matar, não é uma ameaça. E o cortisol para de subir tão alto, em níveis tão altos. E a gente não pode esquecer de um outro inimigo que a gente tem além do cortisol. Pensando que o cortisol não é de tudo ruim, viu? Ele é o sistema de alerta, né? A gente precisa do nosso cortisol funcionando para saber se a gente tá realmente em perigo ali numa situação ou não, né? Não é exatamente inimigo, tá? Mas eu escrevi inimigo aqui no roteiro, agora eu não consigo pensar em outra palavra para substituir. Mas enfim, vamos falar de um outro inimigo. A frustração. Você estuda, você pratica, você se esforça, mas aí em alguma situação você sente que você regrediu. Que ontem você tava melhor, mês passado você tava melhor, agora você não tá mais bom. Você não tá mais evoluindo. E isso é completamente normal, porque a vida tem fases. Você se dedica com mais frequência em alguns momentos, em algumas fases da sua vida, e essas fases podem ser no mesmo dia, ou na mesma semana, ou no mesmo mês. Elas podem ser diferentes a cada momento, a cada hora. E o aprendizado, ele não acontece em linha reta. Ele é uma montanha russa. Tem picos, tem vales. E às vezes você desiste exatamente quando você tava chegando lá, sabe? Você tava chegando no topo da montanha, você caiu um pouquinho, mas você ia chegar e você desiste. Acontece isso. Então, a gente trabalhar resiliência, que na verdade eu não sei dizer pra você se ele é um aspecto só emocional, ele é comportamental também, é imprescindível que a gente tenha resiliência. Saber dar pausas, saber descansar daquilo ali e saber continuar, porque é importante pra você. E se não for importante, você desiste. O terceiro grupo de habilidades emocionais é o autoconhecimento. E esse é o meu preferido. É o que eu considero o mais transformador. Assim, de longe. Se alguém falar assim pra mim, Carol, qual é a habilidade que eu devo desenvolver para ter uma aprendizagem boa, seja de inglês, seja de qualquer coisa, eu digo que é o autoconhecimento. O autoconhecimento, principalmente quando a gente tá aprendendo, transforma tudo. E sinceramente, eu acho que é isso que é o meu propósito, sabia? Enquanto professora de inglês, mostrar para os alunos que se eles conhecem a si mesmo, se eles entendem as suas emoções, se eles entendem como o seu cérebro funciona, a aprendizagem fica saudável, ela fica eficaz e ela fica duradoura, no sentido de que ela não permanece só no inglês. A gente consegue aprender muito mais na vida. Porque não, a gente não vai desenvolver só uma habilidade, né? Quando a gente aprende inglês, a gente desenvolve várias habilidades. E quando a gente está aprendendo
fazendo um trabalho novo, um hobby novo, a gente está desenvolvendo muita coisa. Então, a vida é feita de aprendizagem. E se a gente foca em se autoconhecer, se autoavaliar, se autovalidar, as coisas mudam, sabe? Enfim, o autoconhecimento na aprendizagem de inglês é o que te torna independente. Então, tudo que a gente viu até agora, o medo, a frustração, o cortisol, a pressão, eles têm um ponto em comum. A pessoa, o seu cérebro, né, o cérebro daquela pessoa, ele não sabe exatamente o que está acontecendo ali. Então, ela só sente, mas ela não consegue nomear o que ela está sentindo. E quando você só sente sem entender, sem nomear, você fica refém do que você está sentindo, você fica refém das suas emoções. Mais conhecido como analfabetismo emocional. Tô lendo um livro sobre isso, chama Inteligência Emocional, muito bom, por sinal. Quando você sabe avaliar seu inglês com clareza, você estuda melhor. Você sabe exatamente o que você precisa desenvolver. E a gente falou sobre isso no vídeo anterior, né, de habilidades técnicas. Você para de desperdiçar energia com coisas que você já domina. E você começa a focar no que é necessário, no que realmente precisa da sua atenção. Então você para de gastar energia pensando que o erro é um problema grandioso, porque não é. Que leva a gente para autocorreção. Depender sempre de um professor, de uma inteligência artificial para saber o que você errou ou não, pode ser uma grande armadilha. Porque na vida real não vai ter um professor do seu lado. Desenvolver os seus ouvidos para começar a entender o que você errou, para você poder se corrigir, é uma das coisas que vai te dar mais autonomia. Pensa num atleta de alto nível. Ele tem treinador, obviamente, provavelmente um treinador muito, muito bom, um treinador excelente, mas ele também assiste os seus próprios treinos. Ele analisa os seus movimentos, ele percebe em si mesmo o que ele pode melhorar. Ele não espera o treinador falar tudo. Ele não espera o treinador. Ele desenvolve. Cachorrada. Amarelo. Ele desenvolve o próprio olhar. Outra coisa importante é assumir riscos. Isso com certeza vai te dar uma sensação de controle. Assumir risco, falar sem você ter certeza de que tá certo. Tentar ler a palavra que você não sabe se você vai pronunciar corretamente ou não. Entrar numa conversa sem saber como você vai se sair. Falar com uma pessoa sem saber se ela vai entender tudo o que você tá querendo dizer. Quem fica esperando ter certeza para poder falar, nunca fala. Não adianta. Na aprendizagem, você precisa tentar antes de ter certeza, porque senão ela não acontece, sabe? Por último, para você ter de novo controle sobre o aprendizado, você conseguir controlar suas emoções, é interessante que a gente saiba antecipar dificuldades. Não é nenhum tipo de pessimismo. Eu já falei para vocês que a teoria dificilmente prevê o caos da vida real, da prática, porque, assim, é uma infinidade de possibilidades de coisas que podem dar errado. Então, se a gente consegue antecipar algumas dificuldades que a gente pode ter, isso talvez mude a nossa concepção de aprendizagem no geral, mude a forma com que a gente se comporta, com que a gente estuda, com que a gente realmente pratica o inglês. Quando você sabe que você vai entrar numa reunião, que você vai viajar, que você vai participar de uma conversa em inglês, você pode se preparar emocionalmente para isso, visualizar a situação, treinar os cenários, reduzir os elementos surpresas. Você pode estudar para aquilo, você pode fazer aquilo que eu já te ensinei, que é a gradualidade de exercícios, né? Então você sabe que o grau 5 é a vida real. Você não vai ficar só no grau 0, você pode se preparar para atingir grau 1, grau 2, grau 3, 4, até você, né, chegar o mais próximo possível do 5, ao invés de fazer um estudo grau 0 e pular etapas e ir direto pro 5. Então você começa trabalhando a sua confiança, daí você vai para a parte prática mais fácil, para a parte prática mais simples e vai subindo os níveis, a gradualidade dos seus exercícios. Vai fazendo coisas cada vez mais próximas da realidade. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva, porque eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Eu chamo isso de método VEC, variação de estímulos cerebrais. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, porque você vai receber ele se você assinar se você ativar o sininho, né? Para você receber as notificações. Enfim, essas habilidades juntas, né? O autoconhecimento, a autocorreção, assumir riscos e antecipar dificuldades são o que transformam um aluno dependente e inseguro em um aprendiz autônomo, responsável pelo próprio conhecimento. E é exatamente isso que você precisa para você ter essa sensação de controle sobre si mesmo, sobre a sua fala, sobre o seu nervosismo. Então, trabalhar as habilidades emocionais, né? Entender o medo, a frustração, a liberação do cortisol, saber como lidar com elas, saber que você precisa se autoconhecer, que você precisa nomear suas emoções quando você está sentindo medo, quando você está sentindo
frustração? Com quem você tá sentindo a frustração? É com você mesmo, porque você acha que você tá atrasado na aprendizagem? Ou é com seu professor, ou com a metodologia, ou é com a sua memória? Então, o que você precisa? Eu tô frustrado porque eu não tô lembrando das palavras. Então, quais são as estratégias de memorização que eu posso buscar? É nomear os seus sentimentos, é entender que você vai precisar trabalhar muitos aspectos das habilidades emocionais para você aprender um outro idioma. Sair do roteiro de novo. Capítulo 4. Tá. Capítulo 4, Kimberly. Tá, o que eu faço com tudo isso agora? É o nome do capítulo. Deixa eu me ajeitar. Agora que você entendeu quais são as habilidades emocionais, deixa eu te dar algumas dicas práticas de como você pode fazer para desenvolver essas habilidades no dia a dia. Primeira dica: quando você errar, não fica pensando no erro. Simplesmente corrija e siga em frente. O erro não é problema, o problema é você ficar ruminando ele. Cada segundo que você gasta se julgando é um segundo que você poderia simplesmente estar praticando. Segunda dica: quando você sentir vontade de evitar falar inglês, fale mesmo assim. Esse é o treino mais poderoso que existe para você assumir risco. Seu cérebro aprende que é seguro tentar. Não é seguro só pensar em tentar. É seguro tentar, é seguro errar. É isso que você ensina pro seu cérebro quando você sente vontade de evitar o inglês e você fala mesmo assim. Você ensina que é seguro, que você não vai morrer falando inglês. Terceiro, ressignifique o erro. Muda a forma como você enxerga o erro. Errar não é sinal de que você não sabe. É sinal de que você está tentando. É sinal de que você está produzindo. É sinal de que você está praticando. Quem tenta, aprende. Quem não tenta, não aprende, fica onde tá. O erro é o preço que a gente paga para aprender. Essa fui eu, hein? Não foi a inteligência artificial que falou essa frase. Quarta dica: trabalhe seu nervosismo conscientemente até ele ficar inconsciente. Essa daqui é uma lista que os meus alunos preenchiam pós-aula. Eu tinha uma turma, eles eram muito nervosos na hora de falar. Então, todo final de aula eu fazia eles preencherem essa lista aqui, ó. Controlei meu cortisol, falei mesmo quando tive medo. Enfim, eles tinham que realmente, literalmente, dar check no final de cada aula. E assim, conscientemente, eles trabalhavam o nervosismo deles até ficar realmente uma coisa inconsciente. Claro, no começo, você vai precisar lembrar de respirar, de desacelerar, de não entrar em pânico, mas com o tempo isso vira automático. Quinta dica: aprenda a lidar com as suas frustrações. Não conseguiu se comunicar numa situação? Tudo bem, você não precisa desistir totalmente do inglês por causa disso. Achou uma aula difícil? Ok, vai para a próxima. Analisa o que aconteceu. Entende o que poderia ter sido diferente. Segue em frente. Até rimou. Ficar presa na frustração não te ensina nada. O que te ensina é o que você faz depois que você se sentiu frustrado. Sexta dica: pare de buscar a validação constante. Você não precisa que alguém fique te elogiando para você continuar. Aprenda a reconhecer o seu próprio progresso. Compare o que você faz hoje com o que você fazia 3 meses atrás. Não com a sua colega de sala, não com a sua colega de trabalho. Sétima dica: busque referências que te inspirem. Pessoas que falam inglês com confiança, com naturalidade, com personalidade. Não se compare com essas pessoas. Entenda o que será que elas fazem para falar daquele jeito. Replique, repita, faça shadowing com essas pessoas, né? Por exemplo, coloca lá o vídeo do Barack Obama falando e repete. Repete a entonação, repete o ritmo que ele usa. Estuda assim, se inspirando. Referências criam possibilidades. Essa frase foi da inteligência artificial. E possibilidades criam motivação. Também foi da inteligência artificial. Que é meio coach, né? Enfim, tudo que eu te mostrei hoje faz parte, né, das habilidades emocionais que pertencem às habilidades técnicas do meu método neuroinglês. Habilidades técnicas, emocionais e comportamentais. E eu quis dividir com você porque eu acho importante para o seu processo de aprendizagem. Eu gravei um vídeo contando, né, a minha experiência e como que eu comecei a consertar a minha ansiedade de idiomas aprendendo alemão do zero. Tá aqui, vou deixar linkado nesse vídeo para você assistir também. E já se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo, que é a das habilidades comportamentais, né? Eu já fiz das habilidades técnicas, hoje foi das habilidades emocionais, próximo é a habilidade comportamental. Enfim, comenta a sua opinião aqui para eu saber o que você achou desse vídeo. Não esquece de curtir e me seguir nas redes sociais. Te vejo no próximo vídeo. Bye!